que acontece, Mauro, é que essa guerra ela é completamente diferente, por exemplo, do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, que são dois países vizinhos, em que as tropas dos dois países atuam no terreno e há uma guerra de atrito, combates de trincheiras, né? Então há tropas se enfrentando. A Israel está separado, evidentemente, do Irã por 1.000 quilômetros, mais de 1.000 quilômetros. Há três países interpostos, né? Nós temos a Síria, o Iraque, a Jordânia, e não haverá esse envio de tropas. É muito pouco, pouquíssimo provável que Israel ou o Irã enviem tropas para o território do país inimigo. Então, o que acontece? A maneira como eles têm de se enfrentar é essa troca de salvas de mísseis. E é importante a gente entender que Israel tem nesse aspecto, tem uma enorme superioridade em relação ao Irã. Por quê? Porque Israel conseguiu estabelecer uma supremacia aérea. Só as aeronaves de Israel podem voar, porque a Força Aérea Iraniana não tem mais essa capacidade e a defesa antiaérea iraniana é incapaz de impedir o sobrevoo das aeronaves israelenses. Então, os mísseis que são lançados por Israel em direção ao Irã são predominantemente mísseis lançados a partir de aeronaves. São mísseis terra-solo. E esses mísseis são bastante precisos. Nós vimos aí a eliminação de vários generais, vários cientistas, né? Circulou muito uma imagem em que o míssil entrou praticamente pela janela da residência do oficial general para eliminar aquele general. Muito bem. Os mísseis utilizados pelo Irã são mísseis balísticos, são mísseis de uma trajetória parabólica. Então o míssil é lançado praticamente na vertical, chega a praticamente 100 quilômetros de altitude, no espaço suborbital, e a partir daí cai por gravidade a velocidades altíssimas. Esses mísseis são mais efetivos, né? Eles conseguem penetrar a melhor defesa antiaérea do mundo, numa taxa de sucesso aí de em torno de 10%, justamente porque eles caem a uma velocidade de 20 vezes a velocidade do som até o alvo. Porém, eles são muito menos precisos. Eles batem uma área, né? Então, por exemplo, é provável que o Irã tenha realmente tentado acertar essa instalação militar nas proximidades do hospital. Só que você não pode ter certeza por causa da característica do armamento. E ele acabou acertando o hospital. O Irã poderia ter outros meios ou métodos de combate para tentar evitar essas perdas colaterais? Certamente, ele poderia lançar outros tipos de mísseis. Só que esses outros tipos de mísseis não estão chegando a seus alvos porque a excelente defesa antiaérea, né, o famoso domo de ferro e outros sistemas, Funda de Davi, o Arrow 3, interceptam esses mísseis no caminho. Então, essa diferença, né, de capacidades militares ela tá muito clara nessa guerra. Vai haver essa troca de salvas de mísseis, só que isso não é sustentável por muito tempo. Os mísseis são finitos, né? Estima-se que no início da guerra o Irã tivesse cerca de 2.000 mísseis. Cada míssil Arrow 3 desse que Israel está lançando para interceptar um míssil iraniano custa 3 milhões de dólares. Então é uma guerra caríssima, também não é sustentável por muito tempo. As estimativas é que eles vão conseguir manter essa troca de mísseis de um lado por outro, de um lado a outro, por cerca de 15 dias. Isso vai ao encontro do que o Ronilson falou a respeito da urgência, né? Porque eles têm pouco, eles não têm tantos meios assim, então eles querem infligir, por isso atacam as capitais. Eles querem infligir o máximo de baixas possíveis, o máximo de danos ao adversário possível, para que o custo da guerra se torne insustentável e a parte do custo em vidas humanas, custos materiais, e a partir daí eles busquem uma paz vantajosa para cada um dos lados. Essa é a tentativa, né, estratégica, na minha opinião, de israelenses e iranianos. Agora, o grande objetivo desse conflito seria acabar com o programa nuclear iraniano para que o Irã não tivesse a possibilidade de fabricar um armamento nuclear. Para que isso aconteça, ou se vai para a solução diplomática, o que não está acontecendo no momento, ou então é preciso de fato atingir as instalações onde o Irã está enriquecendo o urânio, está desenvolvendo seu programa nuclear. A principal dessas instalações fica enterrada numa montanha e para atingi-la
só uma bomba, a gente tem inclusive uma arte que a gente preparou sobre isso, só uma bomba que apenas os Estados Unidos têm. Vamos dar uma olhadinha como é que seria a ação desse armamento. Está aí o mapa do Irã. Essa instalação nuclear que está localizada ali em Fordow, né, a usina de enriquecimento de combustível, que fica a mais de 60 metros ali de profundidade. E essa bomba, que é uma bomba de 6 metros de comprimento, pesa mais de 13 toneladas. Essa é uma bomba que ela é famosa por distribuir bunkers, atinge aí 60 metros de profundidade. Essa sim seria uma bomba capaz de fato comprometer o programa nuclear iraniano. Acontece que, para essa bomba ser jogada, os Estados Unidos têm que entrar na guerra. Porque só os Estados Unidos têm essa bomba, só os Estados Unidos têm a aeronave capaz de transportar e lançar essa bomba. E aí, Hilton, te trazendo aqui para a conversa também, se os Estados Unidos entram de fato nessa guerra, aí a chance desse conflito escalar aumenta bastante. Tem algum... Estava no mudo Agora aqui. sim. Sim, Mauro. Se os Estados Unidos entrar, aí torna-se uma guerra muito maior, a dimensão não só da guerra mesmo, mas do simbolismo, né? E de um país como os Estados Unidos influenciar uma guerra no Oriente Médio. A gente sabe que sempre tem ali uma força americana, mas entrar definitivamente, de uma forma aberta na guerra, pode causar uma série de outros problemas diplomáticos. Eu fico me perguntando, Mauro, e aí é até uma questão que a gente pode trazer à discussão, o quanto essa bomba ela realmente foi feita para ser usada. Porque tem, justamente na área do simbolismo, né, tem a imagem de que uma bomba deste poder, ela garante que o inimigo não vai tentar provocar, né, um possuidor de uma bomba dessa. Então, a ideia seria muito mais de ter a bomba para ameaçar, né, e se garantir ali de que não será necessário usar a bomba, do que realmente usar. E aí, outra pergunta que eu acho que vale a pena fazer é se Netanyahu, sabendo que não conseguiria, com seus próprios armamentos, atingir o principal ponto de enriquecimento, né, de combustível, se ele sabia disso, por que que ele já começou a guerra, né, tentando atingir os pontos militares? Ele precisava primeiro negociar com os Estados Unidos para ter certeza que seria possível atingir também essa área? São questões que levam a gente a pensar que o grande problema aí não é simplesmente acabar com o programa nuclear iraniano, né? Tem muita política por trás. O caso de Netanyahu é complicado. Ele quase teve que deixar, né, o governo, ele sofre muitas pressões. A guerra é também uma cortina de fumaça para que ele continue no governo. E isso tudo é muito triste de pensar assim, né? Como uma situação que provavelmente está relacionada ao poder de um homem ou de um grupo político acaba afetando a vida de tanta gente, né? E só para incluir mais um tema, apesar do Irã ter atacado um hospital, não sabemos se foi proposital ou não, né, é bem possível que isso também tenha uma finalidade política de afetar a moral, né? De pensar ali que se os mísseis estavam sendo sempre bloqueados por Israel, dá uma sensação de segurança que reforça a ideia de que a guerra está sendo vencida. Quando Israel é atingido em algum local, isso cria ali uma situação maior de insegurança. Então, tem também um efeito moral, né? Uma percepção diferente, que pode até aumentar a pressão social dos israelenses contra Netanyahu, né? Então, a gente não sabe qual foi a decisão estratégica do Irã, mas tudo isso tem que ser levado em conta. Paulo, queria te ouvir também sobre a questão dessa bomba em particular que os Estados Unidos
possuem. O ponto que o Wilton coloca, além da questão política, mas o ponto de essa bomba existir para não ser usada apenas como uma forma de dissuasão é muito interessante também. Queria te ouvir um pouco também. Esse armamento, ele tem um código, ele chama GBU-57A-B, mas enfim, é uma bomba potentíssima, capaz de penetrar 50 metros aí na superfície e destruir bunkers, e teria o potencial de destruir também essa instalação nuclear iraniana. Queria te ouvir, por favor, Paulo. Primeiro é importante a gente entender do que nós estamos falando, né? Essa bomba, primeiro, ela nunca foi usada em uma situação real. Então, os dados que nós temos são os dados de testes, né? E os dados que o fabricante diz que são alcançados pelo efeito da bomba. É importante a gente notar o que são 60 metros de profundidade. Então imaginem vocês, meus amigos aqui, Ronilson, Hilton, Mauro, quem nos ouve, um prédio de 20 andares, completamente cheio de cimento, não um cimento comum, concreto, reforçado. Uma bomba caindo lá no telhado desse prédio e percorrendo esses 60 metros, esse prédio de 20 andares, e só explodindo lá embaixo, quando chegar no térreo, no plano, né? São 60 metros de perfuração sem explodir e só explodir lá embaixo. Eu conversando com os meus amigos militares, né, sobre isso, a gente é muito cético, para falar a verdade, que isso realmente aconteça. É lógico que ninguém quer ver uma bomba dessa em operação, né, do ponto de vista humano, mas do ponto de vista militar, eu tenho curiosidade de ver essa bomba sendo empregada para ver se ela realmente tem esse efeito. Eu custo muito acreditar. Ela só pode ser lançada a partir de uma aeronave, porque ela pesa 13,6 toneladas, né? Ela pesa mais do que um carro de combate Urutu, por exemplo. Acho que todo mundo aí já viu um Urutu, né? Um carro de combate brasileiro. Ela pesa mais do que aquele carro. E é somente a aeronave B-2 Spirit, né? O caça-bombardeiro furtivo dos Estados Unidos, que aliás os Estados Unidos só tem 16 unidades desse caça, pode ser lançada a partir dele. Então é uma arma muito especial e eu concordo com o Wilton, né? Ela é uma arma evidentemente dissuasória. Ela indica, né? A existência dela indica que não adianta você cavar lá nas profundezas um bunker que os Estados Unidos vão te encontrar. Resta saber se isso é verdade. É claro que não é necessário destruir completamente a instalação, né? Se eles conseguem lançar essas bombas nos acessos desses bunkers em alta profundidade, dessas instalações de alta profundidade, você consegue colapsar os acessos, Não, nada mais filha, não. entra, nada mais sai, e aí isso vai destruir aquela instalação. Então, essa é a característica militar da bomba. Do ponto de vista estratégico, essa guerra está sendo travada por Israel, pelo primeiro-ministro Netanyahu, teoricamente, ou para acabar com o programa nuclear iraniano, ou para atrasar bastante. E para que isso aconteça, necessariamente a instalação de Fordow tem que ser atacada. E para isso, necessariamente, tem que haver a entrada dos Estados Unidos na guerra. Então eu acho que a estratégia israelense, isso é uma opinião minha, né, uma dedução minha, posso estar errado, mas a estratégia israelense foi criar um fato consumado e a partir desse fato consumado, de uma certa maneira, empurrar os Estados Unidos para a ação militar, deixar os Estados Unidos sem outra alternativa que não empurrá-lo para a ação militar. O presidente Trump sempre disse que não gostaria de se envolver num conflito no Oriente Médio, talvez ele acabe se envolvendo, e como o professor Hilton disse, se isso acontecer, a chance de um espalhamento, né, dessa guerra se espalhar para a região é muito grande, porque os Estados Unidos têm muitos alvos, muitos dos seus interesses no Oriente Médio, tem tropas, por exemplo, no Iraque. Essas tropas não têm a proteção antiaérea que tem Israel e seriam alvos relativamente fáceis para um míssil desse iraniano. E se houver um ataque a Fordow e um contra-ataque que elimine aí 20, 30, 40 soldados americanos no Iraque, por exemplo, não vai haver outra alternativa para o presidente Trump, pela opinião pública americana, pelos casos históricos, do que enviar tropas para o Irã. E aí a guerra vai se espalhar de uma maneira muito, muito grave. E essa é uma possibilidade que eu julgo que é real. Eu acho muito mais fácil
o conflito entre Israel e Irã se espalhar para uma guerra regional muito perigosa. Muito mais fácil isso acontecer, por exemplo, entre Israel e Irã nessa guerra atual, do que, por exemplo, entre Ucrânia e Rússia, que já dura 3 anos e meio.